Graça e paz, meus queridos. Começando aqui mais uma live. Hoje, sexta-feira, dia 26 de julho, de junho, né? Pela graça de Deus, vamos dar início a uma live muito preciosa e quero trazer aqui para compartilhar conosco esse tema tão importante, nosso querido Bispo Marcos Oliveira, da nossa extensão ministerial em Guarulhos, São Paulo. Deixa eu ver se ele já está aqui. Convidando, ele já está entrando. Sejam todos muito bem-vindos, viu? A graça e a paz, meu querido Marcos Oliveira. Paz, Bispo. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Pronto, melhorou. Me ouve bem? Ouço muito bem, graças a Deus. E você me ouve bem também? Também, tranquilo. Que maravilha. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado. É muito... Agradeço aí o convite e já dou as boas-vindas a todos que estão chegando aí. Graças e paz a todos. Amém. Para nós é uma satisfação imensa poder ter você compartilhando conosco essa live. Nós que fazemos parte da mesma família cristã e, sobretudo, do Ministério de Volta à Palavra. Eu quero que você aproveite esses momentos iniciais, os irmãos estão entrando agora, para você se apresentar para os irmãos que ainda não te conhecem. Amém. Fique à Bom, vontade. eu sou o Marcos Oliveira, né? Como o pastor aí já colocou, eu sou o pastor responsável ali junto com o Eleilson da nossa extensão ministerial em Guarulhos, né? E desenvolvemos um trabalho ali já há mais ou menos uns 5 anos com essa extensão aí ministerial, né? Até essa semana o Eleilson colocou um vídeo, né, de lá do comecinho, quando as reuniões ainda eram na minha casa, né? Eu E aí vi. eu até comentei com ele, né, que uns saíram, outros chegaram, outros permaneceram, mas a fidelidade ao Ministério da Palavra continuou, né? E estamos aí firmes. E tenho certeza que vai ser uma live bastante elucidativa para todos os irmãos. Com certeza. Nós fizemos live também já com o pastor Eleilson, né? Também lá de Guarulhos. E na próxima semana nós vamos fazer uma live com o pastor Luiz Amaral, né? Sim. Lá no bairro do Limão, também em São Paulo. Próxima semana ele estará conosco. E na outra semana, no caso, semana que vem, à 8, nós faremos uma live também com o irmão Marcos, da Bahia. Na Bahia tem um núcleo, na Bahia, de Volta à Palavra. Nós estaremos também com o nosso irmão, compartilhando essas verdades tão preciosas, né? Verdades que nos ajudam a compreender melhor a nós mesmos, compreender melhor o Evangelho e poder desenvolver uma vida cristã saudável, né? Uma vida cristã de acordo com aquilo que o Senhor nos revelou. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós já estamos aí com 48 pessoas. Hoje nós queremos trazer um tema, amados, muito, muito complexo, né? Inclusive eu não ousaria dizer, penso que o Marcos deve ter o mesmo sentimento que eu, não quero dizer que nós vamos elucidar plenamente esse assunto, porque é um assunto que já vem sendo discutido há muitos séculos, né? Acredito que desde o início da era da igreja, talvez lá pelo 4º século, já se discutia acerca da questão da origem do mal. E muitos ao longo da história se propuseram a elucidar essa questão. É sempre uma questão que deixa, às vezes, alguns vazios, mas eu acredito que a Escritura ela é suficiente para nos dar o mínimo de discernimento para que nós possamos lidar com um tema tão complexo como este, não é, Marcos? Sim, eu acho até que a igreja mais confundiu, né, as pessoas, né, nesse aspecto da origem do mal do que ajudou a elucidar, né? Eu vejo que tem bastante ateísmo, né, que eles até se apegam naquilo que a própria igreja colocou, né, enquanto verdade quanto a isso e, na verdade, deixou pontos e arestas onde você facilmente consegue refutar isso, né? Então, como a gente pode ter um Deus bom, né, onde tudo está nele, e por outro lado nós temos o mal tão presente na sociedade como nós vemos hoje, né, no coração dos homens, e com tantas catástrofes acontecendo, né, no mundo, principalmente agora. Então a gente tenta ajudar a elucidar um pouco isso, né,
e creio que a gente vai conseguir trazer bastante luz aí na vida dos irmãos. Com certeza, você tocou num ponto essencial quando você fala do ateísmo, né? Então há um debate filosófico em torno desse tema, questão da origem do mal, que inclusive, segundo um filósofo, né, chamado Leibniz, ele cunhou a expressão teodiceia, né, que seria exatamente theos, quer dizer Deus, diceia de dik, que dá a ideia da palavra justiça ou justo, ou seja, a construção de um argumento para defender que Deus é justo em todos os seus caminhos, é justo em todas as suas obras, e, portanto, ele não participaria da questão da presença do mal, da ação do mal sobre a terra, sobre os homens. Mas é uma questão interessante, porque os pressupostos filosóficos que se estabelecem, sobretudo a partir do ateísmo, né, que combate a ideia da existência de Deus, eles constroem a seguinte ideia. Primeiro, se Deus existe. Segundo, se esse Deus que existe é um Deus benévolo, é um Deus bom. Em terceiro, se esse Deus que existe, que é Deus benévolo e é também onipotente, como pode haver um mundo em que o mal assola do modo como nós podemos perceber isso na história da humanidade, na nossa própria história? Então, a partir daí, eles querem criar um silogismo para defender que se Deus existe, então esse Deus não é bom. Porque como é que ele pode existir e ser bom e o mundo ter tanta maldade? Ou então eles dizem, se Deus existe e ele é bom, então ele não seria onipotente. Ou seja, ele até que é bom, mas não tem o poder de resolver o problema do mal sobre a humanidade. Com isso, eles querem criar uma certa dificuldade para então se concluir a partir de então que esse Deus pregado, sobretudo pelo cristianismo, certamente não deve existir. Né? Essa é a construção filosófica que eles fazem para tentar desconstruir a ideia da existência de um Deus bom e de um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente. Acho que Nietzsche resumiu bem essa questão, né, quando ele disse que Deus estava morto, né? E que muita gente compreende de forma equivocada o que ele quis dizer. Mas, enfim, vamos seguir com a live, senão a gente vai entrar por outro caminho aqui da filosofia. Com certeza. Então, nosso tema hoje, a origem do mal. Vamos tentar trazer aqui alguns pontos. Quero convidar a todos que estão nos acompanhando. Nós vamos pontuar aqui algumas questões que são fundamentais para a elucidação do tema. E, portanto, nós vamos numa ordem progressiva. Ou seja, não se pode dar de imediato uma resposta o porquê que o mal existe, ou se ele existe, qual é a sua natureza e qual é o papel de Deus nessa relação entre ele, o homem e o mal, se nós não construirmos um entendimento a partir de algumas premissas que são fundamentais a partir da Escritura. Eu queria começar aqui, o nosso querido irmão e pastor Marcos, falando inicialmente acerca da origem do mundo. A origem do mundo enquanto um reflexo da perfeição e da bondade de Deus. Ou seja, o Deus criador, aquele que criou todas as coisas, que é o Deus único, que é o Deus que se revela na história por meio de muitas pessoas, de muitos profetas, e sobretudo por meio das Escrituras, nós sabemos que, conforme a Escritura, esse mundo criado, ele é um reflexo da perfeição de Deus. Ou seja, o mundo em si próprio, no que tange às coisas criadas, as suas criaturas, a todas as substâncias que dele procedem, este mundo é uma expressão da beleza de Deus, é uma expressão da bondade de Deus, é uma expressão da perfeição de Deus. Correto. A criação é maravilhosa, né? Se a gente parar para ver todas as coisas que Deus criou, né? Eu agora, nesse momento aqui, tô no Paraná, né? Uma cidade pequena, cheio de águas, matas, flores, animais. Aí a gente começa a ver um pouco quando sai da cidade grande, né? Que a cidade grande 90% é tudo aquilo que o homem produziu, né? É prédio, é edifício, é carro, é poluição, enfim, lixo. E quando a gente sai um pouco, né, e vai mais para esse ambiente onde você vê mais
a criação de Deus, né, a gente vê o quanto Deus é bom, é perfeito e todas as coisas acontecem, né, de uma maneira tão, até diria, orgânica, né? Não tem nenhuma intervenção humana e tudo funciona de maneira tão perfeita. E a gente vê realmente a expressão de Deus em todas as coisas, quando o sol nasce, quando a lua vem com aquele brilho maravilhoso para iluminar a noite. Então, de fato, a gente vê como Deus é maravilhoso através da criação, né, e todas as coisas que ele fez. Ou seja, então você está dizendo que, olhando para a criação em si mesma, tudo é muito belo, tudo é muito maravilhoso. Mas quando entra para a ação do homem sobre a criação, aí nós vemos um certo defeito. Não um defeito da própria criação, mas é a intervenção do homem, e o homem tem a maldade no seu coração, é que acaba corrompendo e destruindo aquilo que Deus criou. Muito bem. Tem alguns textos bíblicos, Marcos, que é importante nós salientarmos, nós olharmos para Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando é dito que tão logo o Senhor criou todas as coisas ali, após aqueles 7 períodos, né? Entendido e lido lá em Gênesis como sendo dias, é dito que tudo que Deus criou era bom. Ou seja, toda a criação era muito bom, é verdade. Ou seja, o que sai das mãos de Deus só pode ser uma expressão daquilo que ele é. Afinal, nós acreditamos que a criação de Deus não é, como disse Santo Agostinho, no século IV da era cristã, quando disse que Deus criou tudo do nada. Nós temos um entendimento pela própria Escritura, inclusive, de que todas as coisas criadas, elas emanaram de Deus. Ou seja, Deus é a fonte, Deus é a origem de todas as coisas, e, portanto, dele só pode brotar aquilo que ele é, aquilo que é belo, aquilo que é perfeito, aquilo que é bom. Isso está em pleno acordo com o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Paulo, praticamente, ele faz uma paráfrase de Gênesis 1:31, quando ele diz que tudo que Deus criou é bom. Ou seja, nada que Deus tenha criado é mal em si mesmo. Falando agora da questão da própria natureza das coisas. Em resumo, então, como a própria Escritura diz isso, né, tanto em Gênesis como Paulo relatando, o mal não pode ter vindo de Deus. Se tudo que Deus faz é bom, e tudo é a expressão dele, e se ele é bom, o mal não pode ter brotado ou surgido a partir dele. E é isso que a gente quer elucidar aqui, né? Inclusive, quando a gente falava de igreja, né, de religiões, muitas costumam justificar essa questão do mal por não ter, talvez, uma resposta baseado na questão da justiça de Deus, né? Então, como não conseguem desassociar uma coisa da outra, aí não, Deus é bom, mas ele é justo. Então, é a frase que a gente mais ouve para tentar justificar as mazelas, né, que ocorrem no mundo, sem tirar Deus da equação, né? E coloca Deus como alguém punitivo, que castiga, o que é muito complicado, porque, de fato, Deus é bom e ele é amor. Então, da onde vem esse mal, né? Daí que a gente quer tentar trazer um pouco dessa resposta para os irmãos. É verdade. Então, nós chegamos a uma primeira conclusão, a partir desse primeiro ponto, que se tudo que existe provém de Deus, procedeu dele, da sua própria natureza, é uma emanação do divino, logo, o mal não pode ter saído de Deus, porque de Deus não pode proceder tal coisa. Está em pleno acordo com Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz que as obras de Deus são perfeitas e nele não há injustiça. E o texto de Davi, do Salmo 19, versículo 1, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, mostra a beleza de Deus, mostra o poder de Deus, mostra a própria natureza divina. E isso nos leva a um segundo ponto, Marcos, aqui que nós preparamos, que fala ainda sobre a criação, demonstrando como que o próprio Deus, ele é imanente à sua criação. Ou seja, a criação não é algo que veio do nada e que está lá por conta própria, de qualquer modo, sem que Deus seja nela a quintessência de todas as coisas. Nós sabemos que a vida é o próprio Deus. Inclusive, na minha caminhada de cristão, já se vão
somando o tempo da infância também, 46 anos, que desde a minha infância que eu sigo nesse caminho, eu demorei muito tempo para descobrir que a vida não era algo que Deus havia criado, não era algo à parte de Deus, mas era o próprio Deus. De modo então que quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20, o que nós encontramos ali, Paulo dizendo, né? Que os atributos invisíveis de Deus, eles são manifestados por meio das coisas criadas, assim como o seu eterno poder e a própria divindade. Ou seja, por meio da criação, é possível o homem perceber qual é a natureza de Deus. E eu só posso perceber a natureza de Deus na criação se esse Deus criador, ele perpassar essa criação, ser a vida ali imanente que tudo gera, que tudo cria, que tudo produz, que tudo mantém, né? Que dá essa beleza, esse colorido, essa biodiversidade a todas as coisas. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos? Exato. E até dá para a gente traçar aqui uma extensão do que a gente está falando, né? Porque a Escritura diz que a criação ela foi feita por intermédio da palavra. E quem é Sim. a palavra? A palavra a gente sabe que é Cristo. Então, Cristo é a palavra e nele está toda a criação. E aí também a gente começa a entender a questão da salvação, né? Que não é o tema aqui agora, mas que a igreja durante muito tempo restringiu ao Cristo histórico, né? Ao Cristo que morreu na cruz ali. E lógico que isso foi a manifestação de algo que já ocorrera, né, desde a eternidade, como diz lá em Apocalipse. Então, esse Cristo já foi morto antes da fundação do mundo. E essa expressão de Deus, né, por meio da criação é a própria contemplação da palavra, que é Cristo, e, portanto, todos aqueles que vieram antes, né, do Cristo crucificado, que foi a manifestação disso, poderiam, através, é o que Paulo diz aí em Romanos, através da contemplação da criação, chegar à conclusão de que existe um Deus maravilhoso, que criou todas essas coisas e que tudo só pode ter origem em algo superior a nós, que alguns chamam de Deus, outros dão outro nome, mas o nome é o que pouco importa, né, nessa questão. Então isso é maravilhoso. Basicamente o que está também em João capítulo 1, né, Evangelho de João, e ali é um texto que poucos conseguem discernir, geralmente fazem a leitura e passam por cima, mas quando João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada do que existe na criação foi feito a parte da própria essência divina, que é o Logos. O Logos enquanto a vida geradora, né? É a vida que gera todas as criaturas. Basta nós olharmos para a natureza. Tudo na natureza que está em constante criação e reprodução vem de um germe. Por exemplo, nós seres humanos, para estarmos aqui, passamos por um processo de concepção. Essa concepção fala de um germe, né, que teria se fundido com o óvulo para então nascer o ser humano. Mas há uma semente ali originária. Uma árvore que você tem, ela vem de uma semente. Então, assim, todas as coisas da criação têm o próprio Logos como semente, como a origem, como o germe. Para usar uma palavra mais complexa e mais bonita, diríamos que Cristo é a quintessência de todas as coisas. Ele é ali a pulsação vital que dá origem a todas as coisas. Mas, conectando essa verdade com o nosso tema, nós chegamos num problema. Então, veja, nós primeiramente declaramos que tudo que Deus criou é uma expressão do que Ele é, que tudo procede dele. Agora falamos que Deus, Ele permeia a criação, Ele está presente imanentemente em cada uma das suas criaturas, em todo o cosmo. E aí surge a pergunta, ora, primeiro tópico, se Deus é bom e Ele tudo criou, como pode haver algo chamado mal, né, que corrompe o universo? O segundo tópico, se Deus está presente na criação, se há a própria presença imanente do Criador em todas as coisas criadas, como pode haver essa coisa chamada de mal, né? Ou seja, pode coexistir ao mesmo tempo uma coisa chamada de mal
juntamente com o próprio Criador em todas as coisas criadas? Ou seja, que tipo de mal é esse? O que nós podemos falar sobre a natureza desse mal? Até porque, né, bispo, entende-se, né, nessa questão do bem e do mal, né, onde você tem a figura de Deus enquanto o bom, né, e a figura de Satanás enquanto o mal. Só que depois de tudo isso que você explanou aqui, né, o próprio Satanás, ele também procede de Deus, ele também é uma criação de Deus e também está em Deus, porque a própria Escritura diz que toda a criação, tudo que foi criado, tudo que foi gerado, está nele. Então, como conciliar essas coisas? A gente continua tendo um problema. Não adianta só trazer esse refúgio, né, de não, mas o mal teve origem lá no diabo e ele é o causador de todas as coisas, tudo surgiu dele. E ele veio e passou isso para os homens e por isso a gente tem essa condição de maldade. Tá, mas o diabo continua sendo um ser criado por Deus. Então, da onde surgiu essa maldade, né, em Satanás? E daí, Marcos, é importante nós notarmos uma questão fundamental, no sentido de que, quando nós lemos Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, e ali Paulo é muito específico, ele fala que todas as coisas, ele passa a enumerar, sejam tronos, sejam soberanias, sejam anjos, né? Seja nos céus, na terra, as coisas visíveis, as invisíveis, todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. O que incluiria, como você colocou, o diabo. Mas aqui cabe uma ressalva, que quando a gente fala até o diabo, isso soa ruim nos ouvidos de quem nos escuta, e é bom nós criarmos aqui, trazer o conceito de que diabo não existe. Eu sei que as pessoas vão espantar agora, de certo modo, mas o que existe é um querubim. A Bíblia fala que Deus criou um querubim. E esse querubim, na sua própria essência, na sua própria natureza, enquanto ser criado, ele não é um diabo. O diabo não é uma coisa que exista no universo. A palavra diabo, ela é primariamente um adjetivo. Quer dizer acusador ou aquele que separa, aquele que rompe. Do mesmo modo, a palavra Satã, ou Satanás, como está traduzido na nossa Bíblia em português, quer dizer adversário. Ou seja, a partir do momento que Deus criou um querubim, e a Bíblia diz que esse querubim ele era reto, perfeito em todos os seus caminhos, mas num dado momento, o seu coração se perverteu. Ou seja, quando ele permitiu que o seu coração se alienasse de Deus, se separasse de Deus, ele se torna, né, num estado de consciência, um adversário de Deus, se torna um inimigo de Deus, se torna um acusador de Deus. E, portanto, é importante nós separarmos que, em natureza, ele é um querubim. Mas, na condição de sua consciência, aí sim ele pode ser chamado de diabo, como qualquer outro ser que desenvolva o mesmo sentimento contra Deus, contra o seu Cristo, qualquer sentimento de oponência, de oposição, de acusação, de separação. Nós temos um exemplo clássico, em Mateus capítulo 16, quando o próprio Cristo, voltando-se a Pedro e referindo-se a ele, Jesus fala, arreda Satanás. E o texto é específico, disse Jesus a Pedro, arreda Satanás. Para Jesus chama Pedro, naquele momento, naquela ocasião, de Satanás, uma vez que naquele momento ele estava se opondo ao propósito de Cristo. Porque Cristo disse, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, que ele sofra, que ele seja maltratado, que ele seja morto. Mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Pedro então disse, não, Senhor, isso de nenhum modo te acontecerá. Ou seja, Cristo fala que era necessário, porque fazia parte da sua obra de salvação, de redenção da humanidade, do mundo inteiro, mas Pedro quer se opor neste momento, e esse coração, essa disposição de se opor àquilo que Cristo ia realizar, o fez, não em natureza, mas em posição, em condição, o fez nessa condição de Satanás. Por isso Cristo chama de Satanás. O mesmo ocorre com Judas. Judas é um homem. Mas em João capítulo 6, Jesus fala, um de vós, falando dos discípulos, um de vós é diabo. Ou seja, um de vós está com o coração tomado pelo espírito de acusação, pelo espírito de divisão, e por isso ser diabo ou ser Satanás
é uma condição de consciência e não um ser. Então, Deus não criou o diabo e não criou o Satanás. Deus criou homens e criou anjos, serafins, querubins e tudo mais. Então, é importante fazer essa separação entre o que é a criatura e a condição daquela criatura. E isso traz luz, né, aquele texto que até a gente conversou hoje, né, quando Jesus se refere ali aos fariseus, né, chamando eles de filhos do diabo. Então, assim, poderia, porventura, o diabo, né, enquanto um ser criado, que você já bem colocou aqui que o diabo não existe, mas é uma característica, né, de todo aquele que se rebela contra Deus, né, gerar filhos, né? Ele poderia ter dito, vocês são filhos de um querubim, aí mudaria totalmente de cenário, né? Mudaria, mas totalmente. Não foi o caso. Mas não foi o caso, ele chamou de filhos do diabo, justamente porque aqueles homens, né, foram tomados desse mesmo sentimento, né, de rebeldia, né, de se portar como adversários mesmo de Cristo, né, e por isso Cristo os chamou dessa maneira. É verdade. A Bíblia tem umas expressões interessantes, Marcos, já que você tocou nesse ponto. A Bíblia fala de filhos das trevas, fala de filhos do diabo, fala de filhos da desobediência. Observa que não é possível que alguém entenda a expressão filhos da desobediência como se a desobediência pudesse gerar um filho, ou que as trevas pudessem gerar um filho. Mas quando usa a expressão filho do diabo, filho das trevas, ou filho da desobediência, né? Essa expressão filho quer dizer, vocês são herdeiros de todas as consequências que um espírito diabólico pode trazer. Filho enquanto aquele que herda, aquele que é participante de todos os resultados que as trevas e que a desobediência pode trazer. Nesse sentido, nós temos que chegar agora a uma conclusão fundamental. Porque se Deus é o criador de todas as coisas. Criador não como quem cria algo do nada, mas que dele tudo emana, dele tudo procede. Se ele está presentemente na criação, na sua imanência ali, então a pergunta que se faz é, esse tal de mal, ele existe de fato? Ou o mal é apenas um fenômeno que acontece no âmbito da psique humana, por algum motivo, por alguma razão? Porque se alguém disser que o mal existe, e aí nós vamos entrar agora para um campo mais da filologia, né? Um campo linguístico, porque o próprio termo existir implica aquilo que procede de algo. A palavra existir por si mesma já diz que se algo existe, desse algo procedeu. Ele saiu de algo, ele saiu para fora. Então, quando nós falamos que Deus criou todas as existências, queremos dizer que todas as coisas que existem. O que existe? Existem seres humanos, existem animais, pássaros, aves, mares, estrelas, astros, querubim, serafim, enfim, todos esses seres que existem, eles procedem de Deus, e se de Deus procede, se é o germe da vida divina que gera as existências, então não é possível que exista alguma coisa, alguma substância, algum ente, alguma coisa chamada de mal. Não é isso mesmo, Marcos? Correto. Fazendo até um paralelo simplório, né, com a vida humana, se eu tenho, sei lá, 2 pessoas de origem negra, por exemplo, que os seus antepassados são negros, se eles se reproduzirem, a possibilidade de nascer um filho loiro é 0. Não tem como. Por quê? Porque procede da essência daquele casal. Assim, da mesma forma, se a gente pega um casal nórdico de loiros, olhos azuis, enfim, não existe a possibilidade de nascer algo diferente daquilo. Assim como se eu plantar um abacaxi, não vai nascer morango. Então, se Deus, ele é a semente, ele é que gerou essa vida, e sendo ele bom, não tem como nada proceder que seja diferente dele. Então, a gente entra nesse paradoxo. Então, da onde surgiu esse mal? Né? É a pergunta da live de hoje. O que é esse mal? É igual mal e trevas, né? As trevas existem? O mal existe? Ou são, né, como o senhor colocou hoje quando conversávamos, uma possibilidade?
Ah, muito bem. Aí é uma questão difícil para a mente comum, do senso comum, porque alguém pode falar, não, mas como é que o mal só pode existir, porque nós somos tocados pelo mal diariamente, seja o mal moral, seja o mal natural, seja o mal de pena, mas nós estamos constantemente sofrendo o impacto, sofrendo a influência do mal. Entretanto, é importante nós notarmos que para o mal existir enquanto uma coisa, ele deve ser um ente. Então a pergunta que se deve fazer, e nós devemos buscar uma resposta, é: Deus criou cachorro, cavalo, galinha, homem, papagaio, criou aves, criou anjos, e ele criou algo chamado de mal? Onde esse mal encontra? Onde ele mora? De onde ele procede? Essa é a grande pergunta que deve ser feita. Até porque a Escritura vai deixar claro, inclusive, falando da criação de Deus, que, por exemplo, nós pegamos o texto de Tiago, Tiago capítulo 3, versículos 11 a 12. Tiago diz o seguinte, que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Não tem como. Ele também dá o exemplo de que uma figueira não pode produzir uvas. O próprio Cristo diz que uma árvore má não pode produzir fruto mau. Então, logo, Deus não é o criador do mal. Então, se Deus não é o criador do mal, e todas as coisas que existem porque Ele criou, logo, o mal não pode existir enquanto substância. Mal não existe enquanto ser. Pastor, só para gente poder ter uma coisa. Pois não. Aproveitar esse gancho, né? Porque com certeza, se alguém estiver ouvindo isso, eles vão se recordar aí aqueles letristas mais fiéis ali, né? Do Isaías 45:7, que é um texto lá que diz que Deus, né? Ele criou o mal. Então, eu queria que você explicasse esse texto, né? Para a gente não deixar isso vago e depois com um simples versículo alguém derrubar toda a nossa live aqui. Não, calma, eu vou chegar lá, eu te prometo que eu vou falar de Isaías 45:7. Mas o fato é que nós precisamos chegar a uma conclusão, antes de nós termos o texto que coloca em xeque o que estamos dizendo, é de que o mal não é um ser, não é um anjo, não é uma pessoa. Né? Por exemplo, o ser humano, por causa da queda, ele tem a maldade nele, em si. Mas a maldade precisa desse suporte que é o homem, que é o sujeito, para existir. Pense comigo, se todos os homens da Terra, neste momento, desaparecessem, não houvesse mais nenhum homem sobre a Terra, onde estaria o mal? O mal não haveria, enquanto o mal moral, digamos, vamos falar do mal moral, para que todos compreendam claramente. Ou seja, o mal não é um sujeito, mas o mal ele existe enquanto um fenômeno. É um fenômeno que acontece na psique humana, é uma disposição maldosa, uma disposição que vai de encontro ao que é bem, ao que é bom, ao que é belo, e procura, então, destruir aquilo que Deus criou originalmente. Portanto, chegamos a uma conclusão de que o mal ele não existe enquanto coisa, enquanto substância, mas ele existe enquanto um fenômeno. Alegria, por exemplo. Alegria é um fenômeno. Alegria não é uma coisa que você compra, que você adquire, que você tira de você e coloca de lado. Até tem uma questão muito interessante. Eu costumo dizer que se o mal fosse uma coisa no universo, bastaria que Deus, então, tirasse aquele mal, enquanto aquela coisa, e tudo estaria resolvido. Porque seria como um vírus, por exemplo, vamos falar do corona, que é o nosso momento atual. O corona é um vírus. Então, bastaria que pegasse esse vírus, tirasse ele de circulação e não haveria mais a Covid-19, não teria mais esse problema. Porque o vírus é uma coisa, ele é um ser, ele tem substância. Agora, o mal não tem substância em si mesmo. Ele precisa de um suporte. Falamos então que o mal ele só pode existir enquanto um fenômeno, enquanto um fenômeno de ordem psíquica, inclusive, de ordem de uma consciência. Por isso nós chegamos a uma conclusão que esse mal ele passa a existir enquanto fenômeno exatamente quando o homem criado por Deus ele decide, na sua consciência, se afastar do Criador.
Ou seja, lembra do texto de Jeremias, capítulo 2, quando Deus fala por boca de Jeremias, dizendo: dois males cometeram o meu povo contra mim. Primeiramente, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Ou seja, Deus é o manancial de águas vivas. O que significa isso? Deus é a fonte, a origem e o manancial de todas as coisas boas, que é a sua própria natureza. Bastaria que o homem permanecesse conectado, ligado a esse manancial, e tudo estaria resolvido. Mas a Escritura diz que o homem abandona esse manancial e agora ele vai cavar para si cisternas rotas. Ou seja, esse deixar Deus, esse afastamento do homem de Deus, evidentemente que é um afastar-se na consciência, é um afastar-se no coração, é uma disposição de não depender de Deus, é o homem que se orgulha no seu coração e agora ele pensa e acredita que com as suas próprias mãos ele pode ter tudo o que ele precisa. Daí ele fica agora com essa ausência de Deus no seu coração. Essa ausência de Deus é o que gera exatamente o que nós chamamos de mal. Mal enquanto ausência de bem. Para alguém entender perfeitamente essa questão de substância e de ausência, basta pensar numa questão física, da própria física. A física, que é um estudo exato, né? Um estudo do próprio homem, da ciência humana, o que ele ensina acerca do frio e do calor? Ele diz, o frio, enquanto frio, ele não existe. O frio é simplesmente a ausência de calor. Já o calor, ele existe enquanto aspecto físico. O mesmo acontece com a luz. Hã? Calor é uma energia, né? Tem matéria, energia. Existe. Assim existe. Assim como a luz. A luz ela é composta de fótons. E, portanto, ela pode ser estudada. Ela tem uma substância. Ela tem uma essência. Agora, a ausência de luz é que dá as trevas. E as trevas é o vazio, é o vácuo. Quando não há luz, então essa ausência se chama de trevas. Eu até costumo dizer, imagine você, agora eu estou aqui na minha casa, na minha sala, então a luz está ligada, né? Então lá fora, certamente está em trevas, não tem luz lá fora. Eu fico imaginando, eu pergunto, né? Será que existe alguma coisa chamada de treva aguardando desligar a luz, o interruptor, para ela entrar? Ou simplesmente o que fica quando a luz se esvai é apenas o vazio, o vácuo, é o nada. Esse nada se chama treva. Então, falando de substância, treva não existe, como frio não existe, como a morte. Morte não é uma coisa, não é um ser, não é um ente. É a ausência da vida e o mesmo princípio, portanto, se aplica à questão do mal. O mal ele não existe enquanto substância, ele é ausência. De modo que quando o homem, portanto, ele se afasta do seu Criador, ele se distancia do Criador, logo ele está privado. Ele tem agora uma privação do bem, que é o próprio Deus. Essa privação, usando aqui um termo de Tomás de Aquino, essa ausência, essa privação do bem, é o que se chama, portanto, de mal. Agora o homem tem um coração totalmente inclinado e totalmente disposto para fazer toda sorte de ações que ferem o próximo, que ferem a si mesmo, que ferem o cosmos, que ferem a criação. É o que se chama propriamente da ação do mal por meio do homem. É o mal moral que agora o homem passa a manifestar por causa dessa ausência do bem no seu coração. Perfeito, Bispo. E até uma irmã colocou aqui, o corona é uma coisa má e Deus não cria o mal. Então quem criou o corona? Mas é justamente essa questão, né, da queda do homem, né, e essa maldade inflando o seu coração. O homem começa como que eu posso dizer, se colocar na natureza, né, e fazendo toda sorte de perversidade, até mesmo com a criação de Deus. Então não é algo que ele faz somente contra si mesmo ou contra o seu próximo, mas intervém até naquilo que Deus criou e é bom, transformando, né, todas as coisas em algo mal. Desmatamento, poluição de rio e por aí vai, uma série de coisas, né? E aí uma coisa vai desencadeando a outra e a gente vê esse caos, né, que se torna, né, o planeta, né? Então, pode falar.
Aí uma questão que a da irmã fala que o corona não é uma coisa boa, quem, portanto, criou o corona, aí é uma série de complicações. Primeiro, afirma-se, nesse caso, que existem dois criadores, um ser que cria coisas boas e outro ser que cria coisas ruins. Aí nós caímos de novo no maniqueísmo e acreditamos que há dois deuses, um Deus bom, um Deus mau, um criador bom, um criador mau. Nós, nesse caso, se há dois criadores, um bom e outro mau, haveria dois deuses, seria a ideia do maniqueísmo. E aí então nós acabaríamos por relativizar o Deus criador absoluto. Ou seja, para Deus ser absoluto, só ele pode ser. Não pode haver um outro Deus, alguém que com ele concorra. Então, esse é o primeiro problema. O segundo, o vírus é uma criatura, portanto, ele é uma criação de Deus. Agora, a grande questão é que o homem, quando se separa de Deus, ele começa agora a manipular todas as coisas. Então, o vírus em si mesmo ele não é mau. O que é mau é a Covid, que é a doença causada pelo vírus. Agora, o que nós sabemos é que, com o afastamento do homem de Deus, imagina você que Deus criou o homem e Deus empossou o homem sobre a criação, dizendo que o homem deveria governar sobre toda a terra. Então, a beleza da criação e a perfeição da criação depende desse governo do homem sobre a terra. Quando o homem se afasta do Criador, afasta seu coração do Criador, que agora o seu coração se torna um coração perverso, conforme Romanos capítulo 8, diz o apóstolo Paulo, que toda a criação, por causa do pecado do homem, se torna agora sujeita à corrupção. E ele é claro, não voluntariamente. Ou seja, não é porque a criação cometeu algum pecado ou não, mas ela agora está no estado de corrupção por causa daquele que a sujeitou, que é o homem. Então, o problema das enfermidades, que é um problema consequente do mal, é certamente um defeito, mas não é um defeito da criação, é um defeito na criação, porque agora o pecado corrompeu todas as coisas. Então, nós não podemos agora apontar a Deus como culpado. Alguém poderia dizer, pastor, mas por que Deus não resolve definitivamente esse problema do mal? Por que ele não muda a mente humana, não muda o coração humano? Aí nós vamos chegar a um ponto que é super interessante. Nosso tempo está quase esgotando para fechar em 1 hora. Eu vou trazer essa explicação agora, mas logo nós vamos ter que começar um segundo tempo da nossa live. O tempo não vai dar, 1 hora não vai dar. Mas o fato é que quando Deus cria o homem, vamos falar somente dos homens, deixar os anjos de lado um pouquinho. Pensem todos comigo, Deus dota o homem de liberdade de escolha, ao que chamam de livre-arbítrio. Eu não tenho tempo de explicar agora esse tema, mas o fato é que é incontestável o fato de que o homem ele tem essa liberdade de buscar ou não buscar a Deus. Para aqueles que discordam, o meu desafio é muito simples. Olhe para você. Olhe para você enquanto um ser humano. Quantas vezes nós mesmos que somos cristãos, que dizemos ser regenerados, nascidos de novo, quantas vezes nós temos a decisão, é uma decisão de sermos negligentes. Nós temos uma decisão de abandonar o caminho. Temos a decisão de fazer o que é errado quando podíamos fazer corretamente. A partir do momento que Deus dá ao homem essa liberdade de escolher entre servi-lo ou não servi-lo, entre amá-lo e não amá-lo, é esse livre-arbítrio, essa livre agência, como alguns dizem, ou essa liberdade, é que cria-se aqui a possibilidade do mal. Ou seja, quando Deus fala, o homem poderá permanecer comigo ou poderá me abandonar no seu coração. Então, essa possibilidade de abandono é o que Isaías 45, versículo 7, diz que Deus cria o mal. O mal é criado enquanto possibilidade. Ou seja, digamos que um homem, presta atenção, ele construa o maior prédio do mundo, a maior torre do mundo, a maior. Então, puxa, mas como essa torre, ela é grande? Porque ela é a sua referência. Aí eu pergunto, mas pode ser que desenvolva uma tecnologia de engenharia superior àquela da torre e alguém venha construir algo muito maior do que aquela torre primeira? É possível? Sim. Sim. Então, no caso,
aquela torre agora, ela se torna um parâmetro de uma possível dimensão maior, superior ou inferior. A partir do momento que tem o bem supremo, que é o próprio Deus. Deus é o bem supremo. E ele cria criaturas com a possibilidade de se afastar de Deus. Então, o mal é uma possibilidade. A morte se torna uma possibilidade. As trevas se tornam uma possibilidade. Então, nós chegamos a um ponto de conclusão de que essas coisas só são possíveis enquanto possibilidade. E por ser possibilidade, ocorreu de o homem decidir no coração afastar-se de Deus. E aí, então, agora, esse coração afastado de Deus é que gera agora todas as ações perversas e maldosas contra o Criador. Ô Marcos, nós só temos 4 minutos, ou melhor, não, faltam mais, né? Faltam para 9h30, faltam 14 minutos, dá tempo. Vamos prosseguir. Né? Mas, Marcos, me fala uma coisa. Falando sobre esse afastamento do homem de Deus, né? O que se chama geralmente a queda do homem, que torna esse coração mau. Existe algum mal dentro do homem que se possa chamar que há um agente pecaminoso, algo chamado pecado? Alguns colocam como o veneno da serpente dentro do homem, que seria esse mal. O que a Escritura nos fala sobre a condição do homem no pecado? Na verdade não há nada assim, nenhum ente, né, vamos dizer assim, ou nenhuma substância que esteja dentro do homem que faça com que ele seja mal. O que faz com que o homem seja mal é justamente a sua consciência. Até porque a Escritura chama consciência, né? Muitas vezes as pessoas se perdem um pouco, muitas vezes de coração, né? É um coração mau, que é uma consciência deturpada, uma mentalidade diferente da mentalidade de Deus. Quando a gente vê ali em Caim, né, ele se afastando de Deus, né, é justamente ele deixando, né, esse caminho, né, o próprio texto de 1 João, capítulo 5, né, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, que diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, um homem em Deus, um homem criado por Deus ali em Adão, né, na figura de Adão, era um homem repleto de luz, iluminado, ou seja, que estava em Deus. E a partir do momento que esse homem cai, né, usando essa expressão de queda, essa queda significa o quê? Justamente ele na sua consciência, tendo seus olhos abertos ali e tomando posse, né, do seu direito de escolha, né, dessa possibilidade, ele diz, não, eu não quero viver da árvore da vida, né, vamos dizer assim, e eu quero construir uma vida para mim mesmo, a partir de mim mesmo, na força do meu braço, do meu jeito, do meu modo. E aí a sua consciência, ela se enche de trevas. E não essas trevas enquanto algo, um ente ou algo substancial. Como o senhor mesmo colocou aqui na questão dessa diferença da luz e da escuridão. Né? Mas é a sua consciência que fica nessa escuridão, sem o conhecimento de Deus, e o homem então se perde vivendo pelo seu próprio caminho. Inclusive o apóstolo Paulo, ele cita em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e Paulo, com esse texto, ele reconstrói a ideia da queda. Ele falando na igreja de Corinto, ele diz que ele receava no seu coração, ele tinha um certo temor no coração, de que assim como a serpente enganou Eva lá no jardim com a sua astúcia, ele diz, assim também as vossas mentes, ele usa o termo mente, né? Sejam corrompidas, sejam enganadas, e vocês cheguem a se separar da simplicidade devida a Cristo. Ou seja, Paulo, quando fala dessa queda, ele não fala de algo que entra dentro do homem, mas ele fala de um engano, de uma ilusão. Ou seja, a partir do momento que nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, quando é dito que a serpente havia dito, né, que o homem seria como Deus, se ele comesse daquele fruto, no sentido de que se ele fizesse daquele fruto enquanto conhecimento, fizesse do conhecimento um caminho para ele percorrer sem Deus, fazendo do conhecimento a sua força, fazendo do conhecimento a sua existência sem Deus, ele seria como Deus. Esse engano, quando ganha a mente do homem, quando esse homem fica totalmente seduzido e iludido, achando que ele será como Deus, isso aí já é a presença
do pecado no homem. Ou seja, o pecado é uma ilusão. O pecado é um não ser. Uma vez que só Deus é, a verdade encontra-se tão somente nele. Tudo que foge da essência, da essência de todas as coisas, que é o próprio Deus, resulta no nada. Resulta, portanto... É o portanto... hamartia, né? O hamartia, o errar o alvo. Né? Então, Paulo é muito claro em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, quando ele diz que o problema do pecado, a começar lá em Gênesis capítulo 3, é o problema do engano, é o problema da ilusão, é o problema da mentira. O mesmo nós vamos encontrar em 2 Coríntios capítulo 4, quando Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho na face de Cristo. Olha que coisa interessante. Tudo acontece no entendimento, é na mente. E talvez a grande prova de tudo isso que estamos dizendo somos nós mesmos. Veja bem, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais o homem busca Deus, busca conhecê-lo, busca servi-lo, mais você vai experimentar o que Paulo chama o fruto do Espírito. Amor, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, alegria, paz. Ou seja, todas essas coisas positivas de que Paulo chama o fruto do Espírito é o resultado de nós estarmos em Deus. Agora, o afastar-se de Deus, esse afastar-se se dá por uma ilusão da consciência e do coração, o que acontece? Agora o homem fica privado e o pecado então se manifesta enquanto essa ilusão do ser, é um cegar o entendimento. Paulo vai dizer a mesma coisa em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, quando ele fala que nós éramos inimigos de Deus no nosso entendimento. Ou seja, é na mente onde todas as coisas acontecem. Mas em razão que o mesmo Paulo vai dizer que nós precisamos ser transformados. E como é que nós somos transformados? Ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tudo passa pela mente. Portanto, nós entendemos que todas as coisas negativas, enquanto pecado, enquanto mal, tudo é apenas uma ilusão da mente humana que o faz proceder de modo perverso contra Deus e contra a sua criação. Basta o homem retornar para Deus, que ele agora, que todo esse engano, essa mentira vai sendo dissipada e ele vai se tornando cada vez mais bom, conforme ele é na sua própria essência. E talvez a ideia seria mais ou menos assim. Vamos colocar aqui uma lareira bem quente, com fogo bem forte, mesmo para quem está no frio em algumas cidades do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul e outras por aí. Talvez entenda bem. Faça a experiência, aproxime-se do fogo, da lareira. Você vai ficar aquecido. Quanto mais você se distancia desse fogo, desse calor, mais você agora vai experimentando o frio. O frio enquanto esse distanciamento, enquanto essa separação. Quanto mais o homem no seu coração, ele se distancia do Criador, das coisas referentes a Deus, mais ele vai se tornando perverso. Essa é a ideia do mal enquanto um fenômeno, do pecado enquanto um fenômeno, das trevas enquanto um fenômeno que acontece propriamente no estado de consciência do homem quando se afasta de Deus. A gente vive dias difíceis, né? Porque a igreja, vamos dizer assim, né, ela foi formada justamente para ser essa expressão, né, de Deus. Assim como Cristo foi, né, durante a sua vinda enquanto homem, né, tabernaculou aqui entre nós, ele foi a expressão exata do Pai, né? Então, quando a gente olha para Cristo, a gente vê esse Deus de amor, esse Deus de bondade, onde não há maldade alguma. E a igreja deveria ter esse papel, né? E muitas das vezes, infelizmente, né, a própria igreja ela demonstra um Deus vingativo, um Deus até diria mal, injusto. E aí faz com que as pessoas também não enxerguem, né, aquela que deveria ser o luzeiro, né, o candeeiro para ser colocado e iluminar a todos, acaba cegando também o entendimento daqueles que precisam ser iluminados, né?
Quantas e quantas vezes eu não ouvi, esse Deus aí eu não quero, se Deus é assim, né, prefiro não ter e continuar no meu caminho mesmo. Enquanto, na verdade, né, ainda que poucos, a gente precisa, cada um de nós, todos os que assistem aqui a essa live, sermos essa expressão realmente, né, de Deus e demonstrar aos homens o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso e quanto vale a pena, né, nos aproximarmos dele, porque realmente talvez tenha sido a decisão, vamos dizer assim, né, melhor que já tomamos na vida. E é só caminhar progressivamente, né, rumo a esse alvo, e cada vez mais Deus vai nos enchendo de gozo, de alegria, independente das circunstâncias, né? E isso é maravilhoso. As trevas vão se dissipando e o mal vai nos deixando a partir do momento, né, à medida em que nós vamos nos aproximando mesmo dele, como o senhor bem colocou, né? É verdade. No caso, a maneira como Deus, portanto, ele vai vencer o mal, porque o mal será vencido completamente. Alguns perguntam, por que Deus não resolve agora o problema? Onde está o poder desse Deus? Onde está o Todo-Poderoso? Onde está o amor divino? Então, Deus existe, Deus é todo amoroso, ele é benévolo, ele é todo poderoso. A grande questão é que não existe algo chamado mal que ele possa retirar. É um estado de consciência. Então a única maneira que existe, e essa, quando eu falo única maneira, é porque o próprio Deus, na sua soberania, ele decidiu criar seres livres, mostrando ao homem quem ele é, e ir ganhando o coração desse homem pouco a pouco para Deus. Então Deus, na sua obra, ele está trazendo os homens para si. E não somente os homens incrédulos, como se costuma dizer, mas a própria igreja, e aqui deixo aqui o meu apelo para todos os irmãos, o apelo de que Deus está nos chamando para cada vez mais nós respondermos positivamente a sua palavra. Quanto mais o homem responde positivamente a Deus, a sua palavra, mais o mal vai sendo vencido no coração. Mais o mal, ele vai deixando de ser enquanto fenômeno para prevalecer a essência de Deus no coração do homem. E assim Deus, ele por fim vencerá o mal pelo poder do seu amor, pela atração que ele está, com que ele está atraindo toda a humanidade para si. Então eu creio que por fim esse amor de Deus vencerá, porque Deus há de se revelar plenamente aos homens e o mal, portanto, será vencido finalmente. Uma live, Marcos, assim, apenas de 1 hora, é um tempo muito curto para tratar de um tema tão profundo, tão longo. Mas eu creio que o que nós dissemos aqui foi suficiente para traçar, pelo menos, uma linha a partir da qual nós podemos nos aprofundar mais e mais nesse tema. Nosso prazo está acabando. Queria que você desse a sua palavra e se despedisse dos irmãos, em nome de Jesus. Eu acho que você tocou num ponto aí, né, espetacular dessa questão de nos aproximarmos de Deus, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais essas trevas se dissipam, mais o mal vai sendo vencido, não só em nós, mas tudo aquilo que nos rodeia, né? Isso aí não há dúvida. E infelizmente, né, a gente, pelo menos eu que vim de uma origem teológica totalmente diferente, a gente sempre aprendeu a questão da obediência, né, à letra. É óbvio que devemos obediência a Deus, isso é um fato. Rapidinho. Mas assim, se não é algo que brota do coração, se não é algo que surge no entendimento, dificilmente a gente consegue caminhar, né, por essa cartilha, né, de fazer ou não fazer. Então a mensagem que eu deixo para os irmãos é realmente que vocês se apeguem cada vez mais e se aproximem cada vez mais desse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, porque o fruto é maravilhoso. E já me aproveito aí para me despedir de todos os irmãos e fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Marcos, muito obrigado pela sua presença, estar conosco. Obrigado a todos os irmãos que conosco participaram, um forte abraço a todos. Não se esqueçam da nossa reunião domingo, às 18h30 e também às 9 horas da manhã, pela transmissão ao vivo. Em nome de Jesus. Um forte abraço, obrigado a todos. Vou encerrar aqui, que já falta só alguns segundos. Dá licença, pessoal.